Olá, pessoal. Nessa aula de produção 2, nós veremos o planejamento textual mais aprofundado. A gente já deu uma olhada no que é o planejamento textual, né? Logo assim que a gente começou com dissertação argumentativa, e agora a gente vai aprofundar ao conhecimento do planejamento textual para a gente chegar nessa coluna vertebral que precisa ter o texto dissertativo para que fique fácil chegarmos até o final com uma conclusão, com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e que atenda às exigências do Enem, certo? Então, vamos começar vendo o texto desde o nosso início, né, no sentido de introdução, até a conclusão, certo? Para isso, a gente precisa entender quais são os itens importantes em cada elemento, né, que compõe a redação. No parágrafo de introdução, no parágrafo de desenvolvimento, no parágrafo de conclusão. Então, a introdução é a parte da dissertação argumentativa que vai levar o leitor para dentro do texto. Seus objetivos são mostrar a atualidade e a relevância do tema. Parando por aqui para explicar um pouquinho. Se nós pegássemos o tema, a persistência da violência contra a mulher, é de extrema relevância essa discussão hoje, e ela faz um recorte de tempo mostrando que a persistência dessa violência é algo que vem desde a antiguidade até agora, não é uma violência propriamente dita agora. Se o aluno disserta sobre violência sexual, violência moral, violência doméstica, violência física, os tipos de violência que essa mulher sofre, ele está tangenciando, ele está batendo na trave e não adentrando literalmente o que é esse tema de redação, que é a persistência. Para a gente parar para pensar nessa relevância e na atualidade, com todas as leis que há hoje, com todas as informações que a gente tem, por que a mulher ainda sofre violência hoje? Tá? Isso é o tema de redação. É isso que a redação quer, o tema quer que você discuta, e não simplesmente a violência contra a mulher. E daí, a esse recorte de atualidade e relevância se faz quando você atende a todas as expectativas, a todas as palavras que requer aquele texto dissertativo argumentativo vindo do tema, ok? Fazendo suas contextualizações, né? E sugerir uma abordagem contra ou a favor sobre um determinado tema. Ou seja, você pode se posicionar contra ou a favor um tema, sendo que você vai discutir, você vai corrigir esse tema até o final, certo? Então, é fazer uma dissertação argumentativa, um planejamento textual em que você vai pegar essa dissertação, você vai pegar esse tema e você vai dissecar ele até a conclusão do tema. Estratégia de introdução, citação de argumentos, contexto histórico, exemplo concreto, flash ou frases nominais, dados estatísticos, alusão cultural ou conceituação. Dentro da introdução, que é o que a gente está trabalhando agora, por exemplo, a gente pode colocar referência histórica, a gente pode colocar alguma referência literária, já para nos trazer os pontos da competência 2, que equivale apenas à citação. Então, se eu tiver uma citação, por exemplo, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Revolução Industrial, sobre algum filósofo, algum literário, você já ganha ponto na competência 2, que ela é apenas para citação, além de você ganhar ponto em todo o contexto, que equivale à competência 3, certo? O desenvolvimento, ele tem que nascer da sua tese. Então, na sua introdução, você vai colocar uma tese, e a gente vai ver depois o estudo aprofundado dessa tese. Dentro da tese, você tem que ter 2 argumentos. Para gerarem esses argumentos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, o parágrafo de desenvolvimento de uma dissertação argumentativa deve desenvolver apenas uma ideia principal, que deve ser articulada ao todo. O parágrafo padrão
deve ser composto de um tópico frasal, que é o período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida ao longo do parágrafo, ou seja, a tese que você colocou lá em cima na sua introdução, contendo 2 argumentos. O seu primeiro argumento você vai discutir no parágrafo 1 de desenvolvimento. No segundo argumento, você vai desenvolver no parágrafo 2 de desenvolvimento. Para você argumentar, você pode usar a explicação, a exemplificação, argumento de autoridade, que são as citações. Como dizia Einstein, é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito social. Eu pego a fala de alguém importante dentro da literatura, dentro da ciência, de modo geral, e justifico os meus argumentos me debruçando, me apoiando nas frases desses autores. Dados estatísticos, principalmente retirados do tema, daí o macete, um exemplo. Se tiver escrito no texto motivador, porque a gente não pode pegar nada do texto motivador. Se tiver escrito, por exemplo, 30% da população brasileira não é alfabetizada, você não pode colocar essa estatística na sua redação. Mas você pode dizer que 70% da população é alfabetizada, certo? Então, você não usou a estatística na íntegra, mas você decodificou, você interpretou ela e você utilizou. Então, desenvolvimento, eu vou discutir e argumentar os meus argumentos que eu citei na tese, na introdução. No próximo vídeo, nós veremos o planejamento total, além de gerar a introdução e a conclusão, principalmente focando na conclusão. Então, até lá!